De volta com Rodada Fox nesse sábado, 29 de abril, véspera de muitas decisões importantes pelos estaduais, hein? Teremos o Clássico Fla-Flu, já falamos muito aqui na abertura do Rodada Fox, teremos o Clássico em Belo Horizonte, Cruzeiro e Atlético Mineiro, Internacional em Novo Hamburgo e em São Paulo, Corinthians e Ponte Preta. Estou aqui com o Eugênio Leal, estou aqui com o PVC. Corinthians e Ponte Preta, que é o nosso assunto a partir de agora. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá com o material da Eduarda Piscinati? Sim. E na volta a gente debate muito esse confronto. Eduarda Piscinati tem informações, na verdade a gente começa pela ponte, da Ponte Preta? Então vamos lá, vamos a Campinas. Um dia antes do primeiro jogo contra o Corinthians pela final do Campeonato Paulista, o estádio da Ponte Preta em Campinas já tinha gente nas arquibancadas. A torcida da Macaca acompanhou o treino aberto deste sábado de manhã aqui no Moisés Lucarelli, que estará lotado neste domingo. Os mais de 17 mil ingressos colocados à venda se esgotaram durante a semana, sinal da boa fase do time, do apoio e da confiança do torcedor. O clima de decisão é sempre empolgante, né? E para essa torcida que é apaixonada, que luta tanto para chegar nesse momento, eu acho que é uma emoção ainda maior. A semana inteira a gente trabalhou muito focado, como a gente vem fazendo em todos esses jogos decisivos. E claro que é importante todos nós entendermos esse sentimento. E a confiança da torcida da Macaca não é à toa. A Ponte Preta eliminou Santos e Palmeiras, vencendo o primeiro jogo dentro de casa. E para essa partida contra o Corinthians, Gilson Kleina tem 3 reforços e um desfalque. Renato Cajá, Nino Paraíba e Reinaldo estão à disposição. Já o zagueiro Marlon cumpre suspensão e fica de fora da partida. Quem joga no lugar do Marlon? Então, isso nós fizemos, né? Dois trabalhos, né? Trabalhamos com o Cadu e com o Fábio Ferreira. E os dois têm a preocupação de marcar o jogo, né? Qualquer um que entrar tem essa função. Ponte Preta e Corinthians se enfrentam neste domingo às 4 horas da tarde no Moisés Lucarelli. A Macaca está a 180 minutos de conquistar um título inédito. De Campinas, Eduarda Piscinati para o Fox Esportes. Valeu, Eduarda Piscinati. Olha, impressionante, hein? Sabe que a Ponte Mais de 100 anos de história, a expectativa aí do primeiro título para Ponte Preta. Tem um título de segunda divisão. Tem um título de segunda divisão. 69. Tá. Mas ainda assim, impressionante, né? A presença do torcedor, acreditando, empurrando e apoiando o time nessa véspera de jogo aí. Quando a Ponte foi campeã na segunda divisão em 69, que era um torneio no Parque Antártica final contra a Francana Noroeste Linense, o texto do jornal falava no Jornal de Campinas, dizia o time de maior torcida do interior, isso em 69. E a Ponte estava há 8 anos na segunda divisão. A Ponte tem uma história belíssima da relação com a torcida. Então vamos falar do Corinthians já, mas só contar essa história, que essa história é bonita. Vale. A torcida da Ponte construiu o estádio, em mutirão. A torcida da Ponte sempre abraçou a Ponte Preta. A Ponte Preta... Então Vasco e Ponte Preta não tem em comum apenas o uniforme. Não, né? tem a história da construção do estádio. A diferença é que os comerciantes portugueses tinham dinheiro, a torcida da Ponte foi lá levantar na raça com... São duas histórias parecidas, semelhantes e belíssimas, ambas. A torcida da Ponte levantou na raça o estádio. Depois tem um parêntese sobre os comerciantes portugueses terem dinheiro ou não, porque falou sobre isso. Mas o foco aqui é a Ponte. Sim. E a Ponte, depois de 87, quando ela foi parar na segunda divisão de novo, 87 com o Cilinho, que largou a Ponte no meio da campanha e foi ser campeão paulista pelo São Paulo, e a Ponte foi rebaixada, a Ponte passou maus bocados e a Ponte não desapareceu por causa dessa relação que ela tem com a torcida. É só você olhar o que aconteceu recentemente com o Guarani e o que não aconteceu com a Ponte Preta. A Ponte tem essa história muito íntima com o povo que ajudou a sedimentar a história desse clube. E é o povo que vai lotar o estádio amanhã também, como lotou hoje, para o treinamento. A gente vai ver o campinho, o provável time da Ponte Preta, mas antes, Eugênio Leal, você já viu ali a nossa enquete? Parcial da enquete? Olha ali, Eugênio. Surpresa, mas, tá vendo? Mas isso vai mudar. Vai mudar? Certeza absoluta. Você já está votando no Corinthians. A tua hashtag é RFX Corinthians. Não. Eu acho que o Corinthians vai ganhar a enquete. É diferente de achar quem vai ganhar o campeonato. E o que você acha? Quem vai ganhar o campeonato? Olha, eu acho que é muito equilibrado. É um duelo para ser decidido nos detalhes. No segundo jogo? Como a Ponte decidiu contra o Santos nos pênaltis. Talvez antes, talvez não precise de pênaltis. Mas eu não vejo favoritismo, não. Eu acho que a Ponte, e tem falado isso, né?
entra em iguais condições ao Corinthians. Ela tem as mesmas chances de ser campeã que o Corinthians, independente de tamanho de torcida, de investimento do time, né, de jogador A, B ou C. Acho que a Ponte vem mostrando... Eu só acho que o perigo dela é se retrancar demais. A Ponte contra o Santos e contra o Palmeiras, especialmente contra o Palmeiras, praticamente abriu mão de atacar no jogo de volta, defendendo a vantagem que tinha construído em Campinas. Vai depender do tamanho da vantagem que ela conseguir construir jogando amanhã diante da sua torcida, que com certeza vai lotar, né, o Moisés Lucarelli. Se for uma vantagem boa, ela é campeã. Se for uma vantagem pequena, ela mantendo essa postura de praticamente não passar do meio de campo, ela vai acabar perdendo o título para o Corinthians. Olha aqui, provável time da Ponte Preta. Vamos ver na tela aí? Vamos ver a provável escalação da Ponte Preta. Aranha, Nino Paraíba, Fábio Ferreira, Iago e Reinaldo. Detalhe que Iago é jogador do Corinthians, né? Assim como o próprio Luca, né? Aí indo para o meio campo, Fernando, Bob, Elton. Elton, para quem não lembra, Elton é campeão de Libertadores, hein? Pelo Inter. Estava no grupo do Internacional em 2010. Jadson, Luca, Potker e Cleison. Cleison na mira do Corinthians, né, PVC? Esse campinho, só para fazer um ajuste, o Luca vai para o lado esquerdo, o Jadson para a direita. Fica um triângulo mesmo, começa com o Jadson na direita, e o Jadson fecha como meia na posição que está o Elton e abre o corredor para o Nino ou para o Jefferson dispararem pela ponta. Do lado esquerdo, o Luca funciona como um terceiro atacante, só que ele volta marcando o lateral até o campo de defesa. Então, um trabalho tático importantíssimo o Luca nessa equipe e o Cleison como segundo atacante perto do Potker. Quando o Kleina chegou, o Cleison jogava aberto na ponta direita. O Cleison foi puxado um pouco para dentro e faz muitas vezes dois atacantes contra dois zagueiros adversários. Tem muita mobilidade, ele cai pelos lados do campo também. Porque tem essa liberdade jogando ali por trás do Potker. A Ponte Preta... A gente estava falando muito na importância de fazer esse resultado, de fazer essa vantagem no Moisés Lucarelli. A gente lembra da semifinal, 3-0 do Palmeiras. Se classificou com 7 minutos. Dá para repetir? De grande pressão sobre o Palmeiras. E eu acho que os primeiros minutos do jogo vão ser decisivos. E dá para repetir contra o Corinthians? Vai depender de o quanto o Corinthians vai estar vacinado para isso. Se ele entender que o Palmeiras em 7 minutos perdia por 2-0, porque a Ponte começou avassalador e o Palmeiras no ritmo normal, não que o Palmeiras tivesse entrado abaixo, não, ele entrou no ritmo do jogo normal. A Ponte entrou voando. Então, o Corinthians precisa entender isso, que é uma estratégia que, imagino, a Ponte vai tentar repetir. Entrar jogando com tudo em cima para fazer a vantagem e depois administrar. Muito bem, vamos passar para o outro lado? O lado do Corinthians. O Eugênio lembrou aqui, né? A importância no Rio de Janeiro para esse título estadual para o Zé Ricardo. Seria o primeiro título do Zé Ricardo. O mesmo vale para o Carille. Fábio Carille está lutando pela sua primeira taça como treinador do Corinthians. E ele falou sobre essa expectativa. O que significa para você, um técnico jovem, já faz um bom trabalho aqui, ser campeão paulista? Tudo. Um sonho. As coisas acontecendo muito rápido na minha vida. Nunca imaginava começar a minha carreira numa equipe desse tamanho, né? E trabalho acontecendo, sendo muito positivo e já na final do estadual mais importante do país. Não se chega só por questões técnicas, por questões táticas, se chega por grupo também. E o grupo é maravilhoso. Maravilhoso. A gente sabe que a ideia de jogo da Ponte Preta é diferente da do São Paulo, né? Eles também vão procurar jogar no erro, é uma equipe de contra-ataque, uma equipe que busca espaço pelos seus 4 jogadores mais adiantados. Então a gente sabe que é diferente, mas a ideia de trabalho e de concentração é para que a gente faça um grande jogo no domingo. E aí, a provável escalação do Corinthians. Começar por você, Eugênio Léo. Tá fresquinho o ar-condicionado aqui, tá bom? Tá bom. Tá gostoso? Tá. O ar-condicionado, cara, e dá uma corneta aí quem fica opinando do ar-condicionado, hein, Eugênio? Aí, ó, tá aí a escalação do Corinthians, aí, o provável time do Carille. Dá uma conversa boa isso, porque ele comprou um pouco, encampou um pouco o discurso do Eduardo Batista com relação à imprensa, mas é um outro assunto que a gente entra depois. Vamos pro time do Corinthians, né? Que tem mudado um pouco aquela tradição do 4-1-4-1, porque de uns tempos para cá, ele adiantou o Rodriguinho. O Rodriguinho joga por trás do Jô. A gente está vendo aí nesse campinho o Romero e o Jadson muito abertos, mas eles são jogadores que voltam, acompanham a linha de 4 com o Gabriel e com o Maicon, com o Rodriguinho mais livre, com menos responsabilidade de voltar para marcar e sendo um ponto de referência para girar o jogo na intermediária quando o Corinthians tem a bola no ataque. Às vezes entrando na área para finalizar, por isso tem feito muitos gols na temporada. É um time bem arrumado, bem encaixado,
que ofensivamente não tem grandes talentos, não tem jogadores que sozinhos possam resolver, ou com uma jogada de velocidade, ou de drible, ou um lance de fantasia, não. É um time que vai trabalhar essa bola, mas que sabe trabalhar essa bola e sabe explorar os erros dos adversários. Se você deixar buraco na sua defesa, o Corinthians vai cair em cima desse buraco e vai se dar bem em cima disso. Por isso está na final. É competitivo, mas é difícil, é diferente de outros times que a gente tem no Brasil, que conseguem encarar uma retranca adversária e encontrar soluções para isso. O Corinthians, quando a retranca está muito bem fechada, tem mais dificuldades. E pensando no jogo de amanhã, no primeiro jogo, o gramado da Ponte Preta é um gramado que dificulta muita gente, porque ele é muito duro, a bola quica muito, é difícil de você dominar, tem que dar dois, três toques na bola para ajeitar. Quem não está acostumado sofre mais do que o de costume quando joga no Moisés Lucarelli. O time que sofreu 14 gols no ano, 8 de bola parada e 2 de fora da área. Ou seja, 4 gols com um cara entrando, tabelando. É muito difícil entrar na defesa do Corinthians. É mais um aspecto importante. Ou muito organizado, perdeu um jogo só fora de casa e o único jogo que perdeu fora de casa nesse ano foi com um gol irregular. Aquele gol do Alan Mineiro da Ferroviária que bateu o pênalti, a bola voltou no braço dele. Foi bem irregular, é verdade. Aí, ó, olha os números, olha só, frente a frente amanhã, Jô e William Potker. 15 jogos para cada um. O Jô marcou 6 vezes, só que se a gente for pegar aí o peso dos gols do Jô, né, sempre em clássicos, geralmente em clássicos, contra 9 do William Potker, e o Jô também ficou menos tempo em campo, né, 1.209 minutos contra 1.352 minutos do Potker. O Potker precisa de 150 minutos para marcar, o Jô precisa de 202 minutos. Mas o Potker não fez gol em clássico porque o Guarani não está na Série A do Campeonato Paulista. Você acha que Ponte Preta... Senão poderia fazer. Ponte Preta e Corinthians não é um clássico? Não, o clássico da Ponte Preta é o Guarani. Esse é o principal da Ponte Preta, é o derby de Campinas. Agora, ele fez gol no Palmeiras. Mas Corinthians e Ponte Preta não é fez clássico? Na primeira fase? Não. Não, eu lembro de 88, quando o Guarani foi vice-campeão paulista, que chamava-se São Paulo e Guarani de clássico, Palmeiras e Guarani de clássico, mas foi um pedacinho desse tamanho, assim. Chamar de clássico não foi chamado. Embora tenha havido momentos nos anos 70, final dos anos 70, 78, 79, 80, 81... Guarani, campeão brasileiro, 78. Com a Ponte, 77, 79, vice-campeã, 81, vice-campeã, em que o Guarani e Ponte eram muito mais fortes nessa época do que a Portuguesa, por exemplo. E em alguns momentos mais fortes do que alguns grandes. 81, a Ponte foi vice-campeã paulista, mais forte que o Corinthians e o Palmeiras, que foram jogar a Taça de Prata do ano seguinte, que era numa espécie de segunda divisão. Então, já houve momentos de você poder dizer clássico, mas nunca se chamou de clássico dessa maneira. Potker e Luca juntos marcaram 16 gols no Campeonato Paulista. A Ponte fez 22. É impressionante a eficiência dessa dupla. A gente vai fechar a enquete. Eugênio Leal deu quase 2-1 para Ponte Preta, hein? Não surpreende? Isso aí é a chamada torcida arco-íris, né? Me surpreendeu muito. Mas sem dúvida. Onde está a torcida corintiana? Mas aí São Paulo, Palmeiras, Santos, está todo mundo torcendo para a Ponte. Você tem alguma dúvida? Torcida arco-íris. E vai reforçar a torcida da Ponte Preta nessa decisão com o Corinthians. Vamos aguardar. Olha aqui, ó, vamos abrir outra enquete? Vamos começar aqui? Valendo!